Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, perdão. E o texto diz o seguinte: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu santíssimo nome, ó Pai, nessa noite. O privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em torno do teu nome, em torno da tua palavra, Senhor Deus, para aprender mais uma vez contigo, Senhor. Nessa caminhada da vida, nessa escola, Senhor Deus, nós somos sempre aprendizes, ó Pai, sempre aos teus pés. Que nessa noite, ó Pai, possamos ser consolados e exortados, ó Pai, através da tua santíssima palavra, que ela é deixada para nós como um grande presente, Senhor Deus, da tua vontade e da tua revelação. É assim que nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A gente tem conversado sobre o Sermão do Monte, que é um texto maravilhoso de Jesus, do capítulo 5 até o capítulo 7. Estamos, eu não gosto nem de dizer na metade, porque a jornada é tão grande que a gente está caminhando, né? Mas no meio dessa jornada encontramos esse texto maravilhoso de Jesus, onde nos outros evangelhos eles aparecem em outros contextos, quando os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, os discípulos de João Batista ensinaram ele a orar, ensina a gente a orar, né? Jesus passava a noite orando, e aí Jesus ensina, né? E aí uma das coisas que a gente colocou, que ensinou, que é o propósito da palavra de Deus, Jesus não ensinou o Pai Nosso com o propósito dele ser meramente repetido, né? Orem isso. Mas ele fez orem assim, desta forma, né? Como uma perspectiva de uma oração modelo para nós. E a gente tem conversado frase por frase, item por item dessa oração tão preciosa, para a gente poder perceber a riqueza e a profundidade daquilo que Jesus quis ensinar. A gente trabalhou essa perspectiva de que Jesus quer nos ensinar, essa perspectiva de que Deus é o nosso Pai. Através da obra de Jesus Cristo, o nosso Deus pode ser o nosso Pai. Essa relação inovadora na época, radical na época, de chamar Deus como Pai. Essa perspectiva comunitária da vivência do Evangelho, que é nosso, né? O Pai não é meu, não tem um filho único, né? Ele tem um filho unigênito, só foi gerado um, que foi Jesus, mas na família dele tem muitos adotados. E que esse Deus também está acima de todas as coisas. Ele não é, apesar da intimidade do Pai, eu preciso entender que Ele é o Deus criador de todas as coisas, que Ele está acima de todas as coisas. Depois falamos da perspectiva missionária que a oração do Pai Nosso nos traz, onde a nossa oração ela é impactada e a permeia da nossa oração é a vinda do reino de Deus, a vontade de Deus sendo satisfeita, o nome dele sendo santo. E a gente viu também que o foco desse primeiro momento da oração não somos nós, é a adoração, é o próprio Deus, é sobre o reino de Deus, é sobre o nome de Deus, é sobre a vontade de Deus, e isso precisa estar no meio de cada petição, de cada momento da nossa oração. Nós estamos ali por causa de Deus, Ele é o Deus, nós somos as criaturas, ou nós, no máximo, nós somos os filhos. O foco é Ele, o centro é Ele. E eu preciso, em todas as minhas orações, colocar aquilo que Deus é em primeiro lugar. Isso precisa estar patente. Nosso maior desejo não seja comprar as coisas, conquistar as coisas, ter problemas resolvidos, mas que a nossa maior vontade, o maior desejo do nosso coração seja que o reino de Deus, o nome de Deus se proclame e seja engrandecido. E agora, nas três últimas petições que Jesus coloca, o foco sai um pouco do ser de Deus, e entra as perspectivas nossas, as nossas necessidades, porque a Bíblia fala que tudo aquilo que quer deixar o nosso coração ansioso deve ser levado para a presença de Deus. É exatamente essa mensagem de Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando diz: não andeis ansiosos por coisa alguma,
Antes, tornai conhecida diante de Deus com súplica e ações de graça. Aquilo que preocupa o seu coração deve ser levado a Deus em oração. Esse é o caminho do crente para a ansiedade. Nós descansamos não nas nossas providências, não nas nossas forças, não nas circunstâncias, mas no nosso Pai, a quem a gente fala com Ele. É lá que nós deixamos as nossas preocupações. Mas enfim. Então Jesus nos ensina uma coisa que parece muito simples, mas tem uma profundidade muito grande, quando ele fala: dá-nos hoje o alimento que precisamos. Estudando com o meu filho, com o meu mais velho, a gente estudando sobre os tempos verbais, e a gente sabe que esse verbo aqui, ele está no imperativo, né? Dá. E a gente aprende na escola que imperativo é para uma ordem, não é isso? Mas se você estudar mais um pouquinho, você vai ver que imperativo não serve só para dar uma ordem. O imperativo ele serve para dar uma ordem, para dar um conselho ou exprimir um desejo forte. Está lá na gramática. Então, é importante que a gente entenda que o que Jesus está ensinando aqui, não é que ele está ensinando para a gente dar ordem em Deus. O senhor vai me dar o pão, viu? Porque como nós lemos aqui, quem somos nós diante de Deus para dar alguma ordem para Deus? O que é que eu tenho que Deus precisa de mim, de uma maneira que eu possa entrar num relacionamento com Ele, que Ele me deva alguma coisa? Deus não nos deve nada, a gente não manda em nada em Deus. Então, essa teologia barata, que diz que a gente precisa dizer a Deus o que fazer, a gente precisa decretar o que Deus está fazendo, você está assumindo para você uma coisa que não é sua. Só quem decreta alguma coisa é Deus, só quem manda alguma coisa é o próprio Deus. Diante de Deus, nós somos e sempre seremos clementes diante dEle, da qual Ele atende se Ele quiser. Jesus está nos dizendo para pedir a Deus o alimento que a gente precisa. Por que isso? Primeiro, você não vai pedir uma coisa para Deus se você não acha que vem dele. Não é? Você não pede um pão no armazém de construção, pede? Chega lá no armazém, por favor, me dê 10 pãezinhos. O cara, oi? Diz, como assim? Moça, a padaria é aqui do lado, viu? Aqui você pode pedir um martelo, um alicate, um prego. Quando Jesus fala que o alimento diário nosso vem do próprio Deus, ele fala, vá pedir a Ele, vem dEle. Então Jesus está ensinando ao nosso coração uma das coisas muito importantes, quando nós incluímos isso na nossa oração. Um tema que precisa estar na nossa oração. O tema é, quem é o mantenedor da nossa vida? Quem é aquele que providencia aquilo que a gente precisa? É Deus. Por mais que eu esteja entrando numa necessidade humana, ainda assim eu estou indo para o caráter de Deus. Ainda assim eu estou entrando no ser de Deus. Porque para eu pedir a Ele o pão, eu preciso entender que Deus é quem junta todos os elementos para que o pão chegue na minha mão. Existe um argumento, existe uma área da teologia que é chamada de apologética. Apologética é a defesa da fé. Você ter e elaborar argumentos que visam defender a sua fé. E um dos argumentos a favor da... Eu vou sair um pouco do tema, mas você vai entender onde eu vou chegar. Um dos argumentos a favor do criacionismo bíblico, ou seja, de que Deus criou o mundo, né, diferente de como os outros entendem, é o argumento do design inteligente. É a ideia de que por trás de uma coisa altamente complexa, precisa de alguém inteligente criando aquilo dali.
A gente não chega para um celular e acha que isso foi um monte de pedrinhas e asfaltos e cascalhos e pedaços de fio que os carros passando se juntaram e fizeram um celular. Ninguém acha celular assim. É algo muito complexo para se formar de maneira natural. Né? Achar que porque um caminhão da mercearia capotou cheio de trigo, ovo, né? Farinha, manteiga, no final ele pegou fogo, quando acabar o fogo, tem bolo dentro. Oi? Então, nós cremos, e um dos argumentos é do design inteligente, existe 144 números na natureza que façam com que a vida seja possível ao ser humano. A quantidade de oxigênio que a gente tem na natureza, se ela fosse a mais, a gente não conseguiria, se fosse a menos, seria insuficiente. A proximidade da Terra com o Sol. Se ela fosse um pouco mais perto, a gente não sobreviveria. Se fosse um pouco mais longe, seria frio demais, não sobreviveria. 144, a força do magnetismo da Terra. Hoje você está sentado, confortável, não está voando, não está espragatado, porque a quantidade de atração que a Terra exerce sobre nós, ela é um número perfeito. O que é que significa? Quem mantém a vida neste lugar aqui é Deus. É Deus quem mantém. Deus é o grande padeiro do mundo, onde Ele sabe juntar os ingredientes. Se Deus quisesse acabar com a nossa vida, bastava Ele apagar o sol, acabou. Bastava Ele parar a terra, que saía todo mundo voando e todo mundo morria. A Bíblia nos ensina em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17, lá no finalzinho da Bíblia, já pertinho de Apocalipse. O texto diz o seguinte: tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Então o texto está nos dizendo que o que mantém esse mundo funcionando nessa regra, vez após vezes, é Deus. Como o nosso Deus é imutável, Ele cria uma natureza que obedece às suas regras imutáveis. Agora, o que é que nós precisamos aprender com o pão nosso de cada dia? Deus age de maneira extraordinária, como aconteceu no povo do deserto, quando o povo sai do Egito, 1 milhão de pessoas, provavelmente em média, caminhando no deserto. Como é que você alimenta 1 milhão de pessoas no meio do deserto? Deus todo dia fazia cair o maná do céu, que eles recolhiam aquelas escamas, amassavam e fazia pão. Todo dia, extraordinariamente, o povo do deserto enxergou Deus providenciando o pão. Até quando eles reclamaram, Deus alimentou o povo com carne, segundo o relato bíblico, para sair carne até pelo nariz, com um passarinho. Você já pensou você saciar em um rodízio de carne de passarinho para 1 milhão de pessoas? É passarinho, viu? Deus fez. Isso são maneiras extraordinárias de Deus providenciar as coisas. E Deus pode fazer isso. E quando Deus faz, a gente conta a história, a gente se alegra, às vezes tem até um culto na casa da gente. Não, porque eu preciso contar, tem que fazer um culto. Porque Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas entenda que tem hora que Deus faz pelo meio ordinário.
Qual é o meio ordinário? Você tem um trabalho, você recebe o salário, vai lá e compra o que você precisa. Só que quantas vezes a gente se lembra de Deus no ordinário? Quantas vezes a gente para compreender que ainda assim é a mão de Deus naquilo dali? Você vai lá, tem uma dor de cabeça, toma um remédio, pronto, a dor de cabeça passou. O que é que você diz? Esse remédio é muito bom. Deus, em sua graça, nos providenciou inteligência para pesquisar e conhecer aquilo que Ele criou, a tal ponto que hoje a gente tem a disponibilidade do remédio chegar até a nossa mão. Quem providencia isso? É Deus. Tudo de bom, tudo que é perfeito, vem de Deus. Deus está no milagre, tanto do extraordinário, quanto do ordinário. Jesus nos diz, para colocarmos em nossa oração, a petição de dar-nos alimento, reconhecendo quem é que nos dá tudo que a gente precisa. Jesus não quer nos ensinar que confiar na providência de Deus é um chamado para preguiça. Menino, eu não preciso fazer nada não. Meu Deus é o Deus, dono do universo, eu sou filho do rei, eu sou príncipe. O mesmo Deus que cuida das nossas necessidades, Ele fala, aquele que não trabalha, que não coma. O mesmíssimo. O mesmo Deus que providencia tudo que a gente dá, chegou para o homem antes do pecado e fala, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Essa ordem foi dada antes do pecado, já tinha trabalho. Você acha que no paraíso era todo mundo aposentado? É? E pobre daquele que acha que aposentado não trabalha, né? É igual dizer que dona de casa não trabalha, né? Já lá no Éden, já lá no paraíso, trabalhava agora. Era mais fácil, era um trabalho mais tranquilo. Não está feito esse sol dessa semana. Né? Então veja, o nosso pedido é para que Deus nos dê o alimento que a gente precisa. Sabe por quê? Porque você não pode conquistá-lo, você não pode comprá-lo e você não merece. Nós precisamos que Deus, em sua misericórdia, nos dê. Se for emprestado, o que é que vai acontecer? Você não consegue pagar de volta. Se você for pedir emprestado para Deus tudo que você precisa, você não paga de volta. Então, a nossa condição de criatura depende de Deus. Jesus disse isso com todas as letras. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada. Nabucodonosor foi um rei super importante. Um dos homens mais importantes da sua época, rei do Império Babilônico, onde não havia nenhum outro império naquela época. Ele olhou para a sua cidade, ele olhou para os seus feitos, e ele se gabou daquilo que ele era. Daniel chegou para ele e fez assim, porque você não reconheceu Deus como Senhor, Deus que colocou você nessa vida, você vai viver como bicho durante 7 anos. O homem mais importante da terra viveu como bicho, porque Deus tirou a sanidade dele. O mundo não vai reconhecer essa dependência com Deus, mas nós, como filhos, somos chamados para fazer essa estreita relação. Tudo aquilo que a gente precisa vem de Deus, do nosso provedor. E é importante a gente entender que quando Jesus nos fala, dá-nos hoje o pão ou o alimento de que nós precisamos, esse pão aqui, Jesus não está encerrando a questão em pão. Olhe, não peça roupa não, porque Jesus ensinou para pedir pão. O pão aqui é a ilustração das nossas necessidades. O que Jesus está nos pedindo,
O que Jesus está nos ensinando é que nós devemos pedir a Deus tudo aquilo que a gente precisa materialmente para viver o dia. O dia. Essa palavra cada dia, ela é muito difícil no original, no grego, porque ela só aparece, na Bíblia inteira, ela só aparece aqui. Então ela pode significar duas coisas. Podia significar que ele estava pedindo o pão do próximo dia. Então a pessoa, imagine, chega no final do dia, conseguiu viver aquele dia, ele faz, rapaz, e como é que vai ser amanhã? Ele inclui na sua oração noturna, no final do dia, dai-nos o pão do próximo dia. Ou também, esse cada dia pode significar, esse hoje aqui, né? Ele fazendo essa oração no início do dia. Senhor Deus, eu não sei como é que vai terminar o dia hoje. Dá-nos o nosso pão de hoje ou de cada dia. E o que é que a gente precisa aprender também sobre o contexto? Naquela época, as pessoas não recebiam o salário mensal, como hoje a gente está acostumado, né? Recebe o salário de 30 dias trabalhado. Então você tem aquela difícil missão de administrar aquele dinheiro para 30 dias, né? Que todos nós enfrentamos todos os meses. Naquela época, era muito comum as pessoas receberem diária. Eu trabalhava hoje, recebia hoje. E aquele dinheiro eu gastava hoje. As pessoas viviam numa condição tão precária que o valor que elas recebiam não dava para juntar. Só dava para viver aquele dia. E amanhã? Amanhã é outro dia, amanhã é outro trabalho, outro salário, que eu não sei como virá. Então as pessoas literalmente dependiam de Deus diariamente. Jesus nos ensina a pedir por pão e não por chocolate. O nosso foco diante de Deus é aquilo que a gente precisa. E aqui é que o nosso coração se perde. O que é que nós precisamos para viver? Senhor, me ajuda. O Senhor sabe que eu preciso de um carro. Espera aí, calma aí. O carro ajuda, faz um bocado de coisa, mas vamos com calma lá, com preciso. O quanto nós julgamos ser suficiente, presta atenção nessa pergunta, para a gente estar de barriga cheia. A gente tem muita dificuldade com isso. Porque o que acontece no caminho do nosso coração é que surge um desejo. Alguma coisa que eu queria. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa grande, pode ser uma coisa complexa. E eu vou alimentando aquele desejo, aquilo que eu queria. E aquilo que eu queria, diz assim, rapaz, eu mereço isso. Aí eu começo a olhar para as dificuldades da minha vida e eu começo a olhar para o meu desejo como uma compensação da minha vida. Quando eu começo a dizer que eu mereço, eu começo a dizer assim, eu preciso ter isso. O próximo estágio, que aquilo vira aquilo que começou com uma necessidade, se transforma num merecimento, depois se transforma numa necessidade. Depois você vai alimentando aquilo que você precisa, você começa a dizer assim, eu só serei feliz se eu tiver isso. Você vai acompanhando um processo de transformação de um desejo em um ídolo. E agora você chega para Deus e faz, Deus, eu tenho que ter isso aqui. Se o Senhor não me der, eu não serei feliz. Porque na minha leitura, eu preciso. Na minha casa, quando eu era solteiro com os meus pais, está aqui meu irmão que não deixa mentir, e está Deus também, né, que não me deixa mentir 2 vezes. A gente teve um treinamento muito bom sobre o que eu quero e o que eu preciso. A gente chegava para minha mãe e falava, mãe, eu estou precisando de um sapato.
ela fazia, vai pegar todos os sapatos que você tem. E a gente tinha que provar para minha mãe que os sapatos estavam em estado de calamidade, que não tinha mais costura, que não tinha mais cola, estava todos descambados. Pronto, meu filho, você está precisando de um sapato. Se não ficasse provado que a gente precisa, ela fez, compre com o seu dinheiro. Você está querendo um sapato, você não está precisando. E a gente foi educado na diferença entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente precisa. E a gente precisa ser educado isso. E quando a gente vai descendo o nível e parando para pensar de verdade aquilo que a gente precisa, pare para pensar no que é que Deus tem dado a você além do que você precisa. Sabe o que é que mais atrapalha a gente nesse processo? Comparação. Todo mundo tem um amigo mais rico, não tem? Todo mundo tem. Você está bem, a condição está legal lá, está difícil, mas está a condição legal, ele está comendo, tem uma casa, tem tudo, não sei o que, coisa e tal. Mas tem aquele amigo que ele está bem, mas um pouquinho. Aí você, poxa, mas eu não posso fazer isso que fulano pode. Mas aí você fica, ao invés de se alegrar naquilo que Deus tem dado à sua vida, você fica olhando para o do outro. E aí você começa a achar que você precisa do que o outro tem para poder ser feliz também. Olha como ele está feliz. Só que, por sua vez, o seu amigo um pouco mais rico que você também tem um amigo mais rico. E assim, até Elon Musk, que aí parou, né? Sempre tem alguém que tem mais. Que faz parecer, que engana o nosso coração em relação à providência de Deus na nossa vida. Eu tenho um amigo que assim que eu conheci, ele era adolescente, e ele morava numa casa muito simples. E eu começava nas minhas missões pastorais, né? Eu levava ele junto comigo. Depois do tempo eu aprendi, ele tinha 3 roupas. Literalmente. Eu já sabia que ele ia vir ou com a A, ou com a B, ou com a C. Eu parava lá para pegar ele, perto da casa dele, ele vinha com a roupa, ele vinha com aquelas mesmas roupas, mas a roupa tudo limpinha, arrumadinha, tudo certinho, mas o sorriso era daqui a aqui. E Deus me ensinou muito sobre simplicidade com a vida dele, para a gente perceber que tem coisa que a gente cria como valor que não é valor. Quando nós focamos os nossos olhos sobre o pão, sobre a necessidade, e nós podemos perceber o quanto Deus tem ido além da nossa necessidade, o solo fica fértil para a gratidão. O coração começa a se encher de gratidão, diz assim, Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem me dado muito além do pão que eu preciso a cada dia. Tudo que Deus nos dá é fruto da sua graça e da sua bondade. O problema, sabe qual é? É que a gente acaba tratando as dádivas divinas como corriqueiras e garantidas. Deus vai dando, o que é que você vai fazendo? Vai se acostumando. Aí quando a coisa começa a apertar, começa a reclamar da bondade de Deus. A coisa começa a apertar mais ainda. Você faz, Deus, o Senhor é bondoso comigo? Eu digo, a sua vida toda, o que foi que eu fiz? E quando a gente começa a duvidar da bondade de Deus, o próximo passo é você reclamar da existência de Deus. Porque você achava que tudo aquilo que você tinha era direito seu. A gente começou aqui a estudar o livro de Jó na escola dominical. Está feito o convite. Se você já estudou o livro de Jó e já sabe tudo do livro de Jó, então tá beleza. Então você não precisa vir. Mas se você precisar aprender com o livro de Jó, venha estar com a gente aqui às 16h30, que a gente está conversando sobre o livro de Jó. E Jó fez uma coisa muito difícil de fazer. Quando Jó começa a perder tudo,
ele se entristece, rasga suas roupas, coloca uma roupa feita de pano de saco, coloca cinza sobre a cabeça, que era um costume de expressar tristeza, profundo pesar, e ele fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito difícil. Porque no meio do Deus me deu, Deus tomou, tinha 10 filhos. Jó entendia que por mais rico que ele fosse, em todos os aspectos, nada do que ele tinha era dele. Ele veio nu. Tudo que ele recebeu veio de Deus. O segredo de nos alegrarmos ao dizer: Senhor Deus, muito obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias. Senhor Deus, providencia o alimento que a gente precisa, porque só o Senhor pode providenciar. O segredo desse coração grato é um coração contente com o que Deus tem reservado para nós. Existe um grande homem na história chamado Francisco de Assis. Francisco de Assis foi herdeiro de uma grande fortuna. E quando ele conheceu o Evangelho, de Jesus Cristo, ele fez o que depois ficou conhecido como voto de pobreza. Ele fez o que o jovem rico não fez. Ele literalmente vendeu tudo o que ele tinha, deu para os pobres e começou a ordem dos franciscanos, né, que hoje de pobre não tem mais muita coisa. E eles têm aquela ideia da corda, de coloca aqui, de simplicidade. E Francisco de Assis tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: para quem o pouco não é suficiente, nada será suficiente. O coração que não se alegra no pouco que tem, ele não vai se alegrar com nenhuma quantia, com nenhuma porção, porque ele não está contente com aquilo que Deus reservou para ele. A gente trabalhou aqui, o presbítero Wellington, quando pregou, trabalhou aqui, nos versículos 7 e 8, quando Jesus nos ensina que a gente não deve ficar repetindo as nossas orações, como fazem os pagãos, pensando que Deus vai nos ouvir, porque a gente está fazendo oração muito comprida. Mas ele fala que Deus já sabe daquilo que a gente precisa antes da gente pedir. Versículo 8 de Mateus: não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Eu não preciso ficar sendo lembrado pelo meu filho que eu tenho que fazer feira. Eu não preciso ficar sendo lembrado que o sapato dele está apertado. Que o colégio não foi pago. Pai, olha, só queria lhe dizer que o colégio esse mês ainda não foi pago. Eu sei o que ele precisa antes dele. Jesus aqui nos ensina que esta relação de pedir aquilo que a gente precisa, sabendo Deus antes que a gente peça, é uma forma de cultivo e não uma forma de lembrança do relacionamento. Eu não preciso pedir a Deus o pão porque Ele precisa ser lembrado. Só, tu me lembra, né? Como muitas vezes faz. Eu vou te ajudar, mas tu me lembra porque eu me esqueço. Não, não é o caso de Deus. Não tem nada que a gente vai levar para Deus que é desconhecido para Ele. Mas Deus se alegra de ver o seu filho chegando até Ele, conversando com Ele. Deus se alegra de ver o filho reconhecendo que é o Pai em que supre. E é importante para o nosso coração incluir essa petição diária. Por isso que nós oramos com os nossos filhos em cada refeição, lembrando a eles o quê? Se você tem alimento na sua mesa hoje, quem providenciou? Foi Deus. Ele precisa ser lembrado disso. A gente precisa exercitar isso. Nós precisamos ensinar ao nosso coração quem é o nosso provedor diário. E acontece uma coisa simples na oração. Quando nós colocamos as nossas petições a Deus, Deus vai atendendo conforme a vontade dele. E aí você consegue juntar uma coisa com a outra.
Você começa a pedir aquilo que você precisa. E aí Deus é maravilhoso, porque às vezes Ele move o coração de outras pessoas para lhe ajudar, e elas não sabiam que você estava pedindo aquilo. Só tem uma única pessoa em comum, que é o próprio Deus, que moveu o coração de um para ajudar e o coração do outro para pedir. Ele fala, porque você me pediu, eu mexi no coração do lado de cá, e agora Ele está abençoando você. Associar a oração a pão é algo genial. Se Jesus nos ensina para a gente pedir o pão nosso cada dia, o que é que Jesus está ensinando? Tem que orar todo dia. Precisa ser constante. Como é que você vai pedir o pão toda vez se você não orar toda vez? Jesus também nos ensina, através dessa única expressão, dar-nos hoje o alimento que precisamos, que oração é elemento diário na vida do cristão. É diário, para o cultivo do relacionamento diário. É um momento onde nós somos chamados a confiar, a descansar as nossas constantes preocupações do amanhã. Quem está no amanhã? Você? Não. A Bíblia diz com todas as letras que o amanhã pertence a Deus. Dica, entenda o que eu vou dizer aqui. Dica tarja preta. Todas as vezes que você quiser assumir o papel de Deus na sua vida, você vai lutar contra a ansiedade. A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus. Quando a gente quer arrumar o amanhã no hoje, você está trazendo uma prerrogativa que é de Deus. Você não vai aguentar. Isso vai acabar com o seu corpo. Outra coisa, outra dica tarja preta. Quando alguém faz alguma coisa má contra a gente, e a gente acha que é a gente que tem que resolver. Só que a Bíblia nos ensina que a vingança pertence ao Senhor. Assuma aquilo que é de Deus e você não vai aguentar. O que Jesus está nos ensinando é aquilo que você precisa. Quem dá é Deus. Confie nele. Ele é o seu Pai, eu não já falei? A vontade dele não é feita. Confie nele. Mas a gente vai trabalhar mais isso no capítulo, não se preocupem. Como eu disse a vocês, Mateus capítulo 6, Jesus quer nos ensinar. O sermão inteiro é o que significa ser cristão. Jesus nos ensina que não tem como ser cristão sem ter a Deus como Pai e sem descansar e trabalhar essa relação até as últimas das consequências. Se você acha que você tem motivo para se preocupar, nessa época aqui, as pessoas passavam por situações muito mais precárias do que a maioria de nós. E Jesus está fazendo o mesmo convite. Dar-nos hoje o pão de cada dia. A oração também serve. Quando eu estava no seminário, chega no final dos 4 anos de estudo, você tem que fazer uma monografia, né? Algumas faculdades têm a tese de conclusão, não é como um negócio desse, né? Como é? O TCC, o famoso TCC, trabalho de conclusão de curso. E o trabalho que eu fiz para a conclusão do seminário foi a oração e a soberania de Deus. Como é que a gente junta a oração com soberania? Deus sabe todas as coisas. Não tem nada novo que eu vou dizer para Ele. Eu não mudo a vontade de Deus. Você não muda a vontade de Deus, não. Desculpa aí. Você acredita nisso? Não muda, não. Pastor, por que a gente ora? Tem coisas que Deus em sua soberania fez. Essa aqui eu só dou se Ele orar. Essas aqui eu vou dar sem Ele nem pedir. E essas daqui, nem que Ele peça eu não dou. Qual é qual? Você não sabe, Ele guardou para Ele. Então o que é que você faz? Ora por tudo. Ora por tudo e pede que a vontade dEle seja feita. E se alegre e se contenta com isso. Sobre o pão nosso cada dia, como se Deus estivesse lá à padaria e faz
Para que eu vou dar 50 pães para você hoje? Você não precisa de 50 pães. Eu dou o que você precisa. Eu gosto muito de uma oração que tem lá em Provérbios, capítulo 30. Diz assim: Senhor Deus, não me deixa ter muito, para que eu não venha esquecer de Ti. Nem me deixa ser muito pobre, para que eu não venha roubar e blasfemar o Teu nome. Ter aquilo que a gente precisa é uma bênção para o coração. Todos os dias nós vamos à padaria. Todos os dias nós temos que cultivar o nosso relacionamento com Deus, a fim de saciar as nossas fomes. Agora deixa eu terminar com vocês com um texto. Abra aí em João capítulo 6, versículo 35. João capítulo 6, versículo 35. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Dê graças a Deus, porque Deus nos enviou o seu pão, Jesus Cristo, que é nos dado todos os dias através do nosso relacionamento com Ele, que sacia todas as nossas necessidades, não só materiais, como espirituais também. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és grande e maravilhoso, Criador de todas as coisas, o provedor, ó Pai, desse mundo. Senhor Deus, Te damos graça, porque nós podemos atestar que o Senhor tem dado muito mais do que a gente precisa, Senhor. Que o nosso coração possa se encher de gratidão, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor já tem nos dado. Ao invés, ó Pai, de com tanta constância, Senhor Deus, focar naquilo que nós não temos. E muitas vezes, Senhor Deus, muitas vezes, a nossa ansiedade, ó Pai, nos leva para longe, ó Pai, da gratidão que vem de Ti, Senhor. Precisamos daquilo que o Senhor tem nos dado. E o Senhor nos dará aquilo que a gente precisa a seu tempo. Que o nosso coração e o nosso relacionamento contigo possa descansar num Deus imutável que prometeu que cuidará dos seus filhos. Mas trata o nosso coração, Senhor Deus, o nosso coração idólatra, Senhor, que começa a colocar em coisas criadas a saciedade que só nós encontramos em Ti. Louvamos, ó Pai, o Teu santíssimo nome, pelo Teu cuidado, o Teu carinho, Senhor Deus, em vários momentos ao longo da nossa caminhada aqui nessa terra. Mas que o verdadeiro motivo de alegria do nosso coração possa ser o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. E Ele sim saciará todas as nossas necessidades. Que Ele seja o motivo da nossa alegria e da nossa gratidão constante, ó Pai, diária a Ti. Muito obrigado pelo pão que Tu nos deste hoje, Senhor Deus, e nos dará todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.